No mundo contemporâneo, a ideia de que desejos carnais entre um homem e uma mulher são normais e inofensivos tem sido amplamente difundida. Muitos cristãos se perguntam se tais desejos são pecaminosos ou se fazem parte da natureza humana sem culpa. Nesse estudo, examinaremos as Escrituras para compreender se esses desejos são normalmente e moralmente neutros ou se representam uma transgressão da vontade de Deus. Faremos isso dentro da compreensão reformada da doutrina do pecado, da santificação e da pureza. Podemos começar com um ensino geral das Escrituras sobre a sexualidade. Bem, Deus criou a sexualidade com um propósito claro: ser desfrutada dentro da aliança do casamento. A primeira instituição estabelecida pelo próprio Deus foi o matrimônio. Isso vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. A união sexual, portanto, é um dom divino, mas condicionado ao contexto matrimonial. Qualquer expressão desse dom fora do casamento, incluindo o desejo carnal que não seja direcionado à santidade, deve ser avaliado criticamente. Mas, respondendo à pergunta, o desejo em si é pecado? Para responder, devemos distinguir entre diferentes tipos de desejo. Primeiro dele, o desejo natural. O reconhecimento de que uma pessoa é atraente não é, por si só, pecado. No entanto, se esse reconhecimento evolui para um desejo lascivo ou fantasias impuras, ele ultrapassa o limite da santidade. Segundo, desejo pecaminoso. Jesus Cristo nos ensina sobre o pecado que ocorre no coração antes mesmo da concretização do ato. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui Cristo está ensinando que o simples ato de desejar uma pessoa de maneira impura já constitui pecado. A Escritura ela é clara ao afirmar que os desejos da carne se opõem ao Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo enfatiza que a vida cristã deve ser marcada pelo controle sobre os impulsos carnais. Isso significa que, ainda que o desejo surja, o crente deve buscar a santificação e mortificação desses impulsos. Paulo adverte os crentes sobre a necessidade de manter a pureza sexual, lá em Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Aqui o termo prostituição, conhecido já por muitos, vem do grego porneia, que engloba toda forma de imoralidade sexual, incluindo pensamentos impuros. A pureza é um mandamento de Deus e não um mero conselho opcional. Bem, o propósito dos desejos e da instituição do casamento, Paulo reconhece que o desejo sexual é uma realidade, mas também aponta que Deus providenciou o casamento como um meio para lidar com esses impulsos de maneira santa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que
abrasar-se. O desejo em si não é algo errado, mas fora da aliança matrimonial ele se torna terreno propício para o pecado. E o casamento é a única esfera onde tais desejos podem ser expressos de maneira pura e abençoada por Deus. Bem, a palavra de Deus nos ensina que o desejo carnal entre solteiros pode ser pecado quando cultivado de maneira lasciva e fora do plano de Deus. O cristão é chamado à pureza e à santidade em todas as áreas da sua vida, inclusive na esfera dos desejos sexuais. A solução não é negar a existência desses impulsos, mas sim direcioná-los para o contexto correto e buscar a santificação em Cristo. Que possamos, então, viver de forma santa, mortificando os desejos da carne e aguardando com esperança o cumprimento perfeito da vontade de Deus em nossas vidas. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.